Olá pessoal, hoje eu vou começar pedindo uma coisa para vocês, é assim ó, eu faço os meus vídeos completamente sozinha, tá? Então eu vejo outros youtubers falando assim, eu tenho uma equipe e tal, eu não tenho ninguém, tá? Eu faço tudo sozinha. Então eu tenho que, eu estudo bastante, eu leio muitos livros, eu vejo muitos vídeos, eu me dedico bastante tempo a fazer esses vídeos. E aí eu tenho que ter uma ideia, eu vou lá, eu gravo, eu faço a edição, eu renderizo, eu faço tudo, coloco no YouTube, tudo completamente sozinha. E eu já estou fazendo vídeos há bastante tempo. E muitas vezes eu não consigo fazer mais vídeos, até, por exemplo, às vezes uma semana eu falho, porque eu tenho uma série de atividades, de problemas, vamos dizer assim. Eu tenho vários bichinhos, gatos, e eu tenho um cachorro, uma Golden Retriever. Só que o problema dos meus bichinhos é que alguns deles, eles já estão velhinhos, né? E quando eles ficam velhinhos, sabe como é que é? A gente precisa, eles ficam doentinhos, aí precisa levar para veterinário. É uma série de coisas e é um monte de gastos. Então, eu vou começar a pedir que vocês façam, que vocês me ajudem, tá? Porque esse meu canal não é monetizado, porque esse tipo de canal é muito difícil de ser monetizado, porque o YouTube não gosta da gente, né? Tem outros youtubers também que não conseguem ser monetizados por causa do nosso assunto, que nós somos considerados, né, os teóricos da conspiração. Mas na verdade, no fundo, o problema não é esse, o problema é que nós somos muito perigosos para eles. Por quê? Porque nós falamos a verdade, nós simplesmente fazemos com que as pessoas que, vamos dizer, nunca pensaram sobre determinado assunto, comecem a pensar. Então nós somos personas não gratas, né? Nós somos perigosos, na verdade, para eles. Então, o que eles fazem? Eles não passam adiante o vídeo, os meus vídeos não são passados adiante, por isso que eu peço sempre que vocês deem o like, que vocês compartilhem. E tem mais uma coisa, eu tenho certeza absoluta que eu tenho muito mais inscritos do que o que eles mostram, tá? Porque tem uma outra plataforma que eu consigo ver os meus inscritos, né, e que é maior, tá? Então eles não têm interesse, né, porque eu falo muitas coisas. Bom, aí essa minha menina aqui, essa coisinha linda aqui, é uma senhorinha, tá? Ela já é uma senhora de 12 anos e ela está também com probleminhas de displasia e tal, então ela tem que fazer uma série de tratamentos e tudo mais, e é bem carinho, tá? Então eu peço para vocês, eu vou deixar na descrição o número de uma conta, que vocês, por favor, que vocês mandem o que vocês puderem, qualquer coisa, qualquer quantia, para me ajudar, tá? Pelo menos um pouquinho para eu conseguir cuidar dos meus bichinhos, tá? Hoje tá difícil eu gravar aqui, porque tá um dia lindo, finalmente no Rio Grande do Sul apareceu o sol. E eu tô tentando gravar aqui fora, mas, né, parece que vai ser difícil, porque os bichinhos estão tudo aqui à minha volta, loucos para aparecerem. Bom, vamos lá. Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a Fraternidade Branca e contar um pouquinho da minha história com a Fraternidade Branca. Por isso que eu coloquei esse nome, Eu e a Fraternidade Branca. É o seguinte, desde assim a minha adolescência, mais ou menos, eu sou meio que, vamos dizer assim, perseguida pela Fraternidade Branca. Perseguida, modo de dizer, né? Claro que não é assim, né? Mas enfim. Desde a minha adolescência sempre apareceram na minha vida pessoas, né? Tipo amigas e tal, que chegavam para mim e diziam assim, você já ouviu falar da Fraternidade Branca? Tal, e me emprestavam livros, aquela coisa toda. Eu nunca dizia não, eu sempre dizia não, quero ver, sim, quero saber, não conheço e tal, eu lia e tal. Só que eu tinha uma dificuldade, eu geralmente não conseguia entender o que eram aqueles raios, aqueles mestres daqueles raios, eu não entendia. E assim foi, na minha época, depois assim, não tinha até a internet, eu comprava muitos livros em livrarias, coisas assim, e volta e meia aparecia um livro da Fraternidade Branca que caía nas minhas mãos, aparecia e tal, né? E eu lia, mas sempre, né, eu não vou dizer que não entendia nada, mas entendia pouco. Até que mais ou menos lá por 2010, 2011, eu estava trabalhando, como eu já disse em outros vídeos, numa biblioteca de um centro espírita. E eu fazia cursos também nesse centro espírita, que esse centro espírita era
um centro espírita espiritualista, tá? Então, ali não, eu quero dizer com isso é que ele não era da Confederação Espírita, tá? Era uma casa mais aberta. Então, por isso, eles tinham todos os livros da Fraternidade Branca na biblioteca, como, por exemplo, os livros, principalmente da Ponte para a Liberdade, que é a editora da Fraternidade Branca do Brasil. E tem a Summit também, dos Estados Unidos, que também tinham livros lá. Só um pouquinho. Tive que mudar um pouco de lugar, porque está vindo sol aqui. Bom, aí é o seguinte, nessa época que eu estava fazendo até um curso dentro do Centro Espírita, né, tinha uma professora que passava o tempo todo falando do livro Haja Luz. E aí tudo que perguntavam para ela dizia, no livro Haja Luz, isso aí está bem explicado e assim por diante. Bom, aí eu fiquei pensando, nossa, mas haja saco, né? O que tem esse livro de tão bom que essa mulher não para de falar desse livro, né? Aí eu fui lá na biblioteca e peguei o livro, retirei e comecei a ler. Bom, eu não entendi de novo quase nada, né? Eu já estava na metade do livro, assim, eu não entendia. E toda hora eu lia no livro, assim, né? Pede ajuda, né? Peçam ajuda e tal. Até que chegou lá, mais ou menos pela metade, eu li assim, peçam ajuda, pelo amor de Deus, nós estamos aqui para isso, né? Eu fiquei assim, nossa, que estranho. Aí eu comecei a pedir ajuda, tá? Aí outra coisa, essa professora, depois que eu peguei o livro, parou de falar desse livro. Bom, aí eu li isso, eu comecei a pedir ajuda. Eu digo, olha, me ajude, né? Porque eu estou tentando, eu estou lendo o livro, mas eu não estou conseguindo entender. A partir daí, eu até comecei a entender o livro um pouquinho melhor, mas não muito, tá? E aconteceu uma coisa muito engraçada, é que uns dias depois eu tive um sonho lúcido, com um homem lindíssimo, que eu não sei quem é, um homem maravilhoso, esses que nem a gente vê, aquelas imagens, aquelas figuras de arcanjos e tal, né, de anjos e tal. Eu sonhei que eu estava sentada num sofá e ao meu lado estava esse homem maravilhoso, e ele estava assim, com o braço assim, à volta de mim, assim, e sentado assim, me explicando, assim, ele fazia bem uns gestos assim, dizia, olha, quando você lê no livro tal coisa, isso quer dizer o seguinte, sabe? E ele me explicando tudo, e eu sentada do lado dele, ficava olhando para ele, parecia uma menininha, assim, tá bom. Outro dia, eu acordei me lembrando de muitas coisas, tá? E o livro começou a ficar um pouquinho mais claro, mas não muito. Ok. Aí eu devolvi o livro para a biblioteca e pensei assim, daqui a um tempo eu de repente vou ler de novo esse livro. Aí apareceu uma outra professora nesse centro espírita que chegou e começou a falar de um curso, que existia um curso numa cidade aqui de São Leopoldo, né, aqui perto, que tinha um curso de uma terapeuta que ela dava curso sobre a Fraternidade Branca. Bom, eu fui correndo atrás, procurar esse curso e tal. Era um curso de 10 aulas, uma aula por semana. E toda vez que eu ia para esse curso, eu entrava na aula assim, oi, tudo bem, pessoal? Quando eu saía da aula, eu saía assim, ó, sabe? Ou seja, a minha mente assim, foi abrindo, expandindo. Bom, depois de terminar esse curso, eu senti um dia uma vontade muito grande de ler o livro Haja Luz de novo. E aí duas coisas aconteceram muito interessantes. Uma delas foi que eu, quando comecei a ler o livro, eu pensei assim, nossa, mas isso aqui parece um livro infantil, é tão simples, é tão comum, como é que eu não entendia isso aqui? E a segunda coisa que me chamou muito a atenção é que, sabe aquela coisa assim de, pede ajuda que nós estamos aqui para isso? Isso não está escrito no livro. Não está escrito em lugar nem no livro. Não tem nada escrito dizendo peçam ajuda, por favor, peçam ajuda. Não tem, isso não está escrito no livro. E eu li isso. Eu juro por Deus que eu li isso. Bom, o que acontece? O que acontece é o seguinte, é assim que os seres da luz, os seres benevolentes, agem. Por exemplo, se você pedir ajuda para um mestre, por exemplo, Sananda, Mestre Sananda é o mestre da Fraternidade Branca, que era Jesus aqui na Terra. Se vocês pedirem ajuda para Jesus, Jesus não vai aparecer para perto de vocês assim, se materializar. Porque o que vai acontecer? Você vai levar um susto tão grande que é capaz de cair e morrer.
Então, o que eles fazem? Eles mandam ajuda, a resposta daquilo que vocês estão querendo, através de um vídeo, de um livro, de um amigo de vocês que de repente chega e diz uma coisa, poxa, era exatamente isso que eu estava precisando ouvir, saber, tal. Então é assim que eles agem. E eles simplesmente nunca fazem nada sem que a gente peça. Porque nós temos o livre-arbítrio. E se eles fizerem alguma coisa que nós não pedirmos, eles correm o risco de adquirir um karma conosco. É assim que os seres da luz benevolentes agem. Então nós precisamos pedir ajuda por causa do livre-arbítrio, senão eles não vão nos ajudar. Ao contrário dos seres da não-luz, que não respeitam o nosso livre-arbítrio, que nem eles, na verdade, não podem ir contra o nosso livre-arbítrio. Então, o que eles fazem? Eles nos manipulam de uma certa maneira para que a gente, faça o que eles querem que a gente faça. Então, eu vou dar um exemplo, assim, vocês sabem que eu tenho que falar por código, né? Vocês lembram da pandemia? Pois é, naquela época, aquilo ali logo depois surgiu nas picadinhas. O que eles faziam? O que eles fazem? Eles criam um problema, depois eles vêm com a solução. E ali eles começaram a vir com aquelas picadinhas e dizer o quê? É bom para vocês têm que fazer isso. E eles vão te convencendo através de narrativas da mídia, que é totalmente comprada por eles, entendeu? Então eles vão te dando aquela ideia de que aquilo é bom para você, você tem que fazer aquilo, porque aquilo ali é ciência. E se você não fizer aquilo, você vai ser um negacionista da ciência. Da ciência com S, cifrão, aquela que eu já falei, né? Obviamente. Mas é assim que nós somos o tempo inteiro manipulados. Bom, essa transição planetária, tem vindo sol aqui. Essa transição planetária, ela começou ela dura 300 anos, tá? Ela começou a partir de 1750, tá? Eu digo a partir, tá? Porque não é assim, aqui exatamente, tal. E ela vai durar 300 anos, então se calcula mais ou menos até 2050. Mas como eu disse, não é uma coisa assim tão certinha, é em torno disso, tá? E o que acontecia em 1750 na França? A Revolução Francesa. Quer dizer, na verdade, a Revolução Francesa ela começou em 1789. Mas como eu disse, é por aí. E qual era o lema? Qual era o lema da Fraternidade Branca, que eu acho sensacional? Liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, a França naquela época, ela vivia uma época de muita desigualdade, onde existiam praticamente o clero e a nobreza, que eram da classe alta, e o resto era mais de 90%, era a população que pagava, que só vivia para pagar impostos e para trabalhar. Alguma semelhança? Pois é. Na verdade, nós ainda não saímos disso. Até hoje, é mais ou menos isso que acontece. Claro que a vida melhorou, mas nós ainda estamos mais ou menos nesse esquema de trabalhar, pagar uma série de impostos para que uma turminha, né, vamos dizer assim, globalista, usufrua de tudo isso. Então, o que aconteceu nessa época? Nessa época, surgiu no cenário da França um ser maravilhoso chamado Conde de Saint-Germain, que era um grande alquimista. E ele atuava ali junto com a nobreza. E dizem que esse homem não envelhecia, tá? Que ele foi visto em vários lugares ao mesmo tempo, pessoas que viam ele num país e na mesma época ele era visto em outro país. Muitas vezes ele desaparecia, ou seja, pessoas que viram ele assim, caminhando no corredor e de repente, pum, ele sumia. Né? Esse homem, o Conde de Saint-Germain, nada mais é do que o Mestre Saint-Germain de hoje, tá? Que teve várias, vamos dizer assim, encarnações na Terra. Mas nessa época, o Conde de Saint-Germain, ele vinha para a Terra justamente porque ele queria duas coisas.
ele queria a criação de uma classe média e ele queria que aquela Revolução Francesa não se transformasse num banho de sangue. Bom, a classe média ele conseguiu sucesso, mas fazer com que a Revolução Francesa não se tornasse um banho de sangue ele não conseguiu. Depois ele mesmo disse mais tarde que ele preferia trabalhar daqui para frente com faxineiras do que com pessoas que estão no poder, pessoas, enfim, ricas, nobres, essa coisa toda. Olá de novo, estou tendo que mudar toda hora de lugar por causa do sol. Mas então, o que acontece, uma das coisas que eu acho muito interessante da Revolução Francesa é que foi aquela época que tinha aquela história da guilhotina, né? E uma das coisas que eu acho interessante é que simplesmente a Revolução Francesa acabou, né? Quando a guilhotina, essa época, todo esse período, acabou sendo guilhotinado a última pessoa, que foi o Robespierre, que foi praticamente o criador ali da guilhotina, né? Eu acho isso sensacional, porque é bem como diz aquela frase, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? E para quem não sabe, por exemplo, na Era de Peixes, o governador, vamos dizer assim, do planeta Terra era Sananda, ou seja, Jesus, se vocês preferirem. Eu prefiro Sananda. E atualmente o governador da Terra é justamente o mestre Saint Germain, que nós estamos na era de Aquário. Tá? Então ele vem trabalhando já desde aquela época de 1750 por aí, trabalhando para que esta transição seja o mais suave possível. Olha que coisa linda. Eu tenho uma paixão muito grande pelo mestre Saint Germain, sempre tive. E é engraçado que o meu nome, inclusive, é Germaine, tá? Eu não sei direito, mas uma vez um professor, né, quando eu era adolescente, professor de português, ele disse que Germaine com E no final seria feminino e sem E no final seria masculino. Né? Então o meu nome é o mesmo do que o do mestre Saint Germain. Claro que não existe coincidência, que o que eu sei é que antes da gente vir para cá, o nome da gente já é escolhido no astral, né? E meu pai escolheu esse nome para mim, não sei porquê, porque os meus pais eram aqueles católicos não praticantes, né? Ou seja, eram bem materialistas. E o que eu sei, eu nunca ouvi meu pai nem minha mãe falando no mestre Saint Germain. Eu acho que eles nem sabiam quem era, tá? Então, tem esse monte de coisa. Eu sou muito ligada à Fraternidade Branca, sempre fui. Mas e por que eu estou falando tudo isso? Eu não sei bem, mas eu senti vontade de falar da Fraternidade Branca. Eu senti como se fosse quase um chamado, que eu tinha que falar sobre isso. Talvez seja para dar um pouco de esperança para as pessoas, porque a sensação que a gente tem é que o outro lado da não-luz está vencendo, mas não está. É que é aquela coisa assim, a luz, ela é muito discreta, entendeu? Ela é muito suave, enquanto que o lado da não-luz são escandalosos e as narrativas, aquela coisa, e principalmente agora que mostra bem o quanto eles estão desesperados mesmo. Vocês podem ver que as coisas, as notícias são bem trágicas com relação até talvez uma possível terceira G. Enfim, está muito difícil, eu sei muito disso, como para mim também está difícil, né? E eu me sinto assim, às vezes, como se eu estivesse sendo bastante atacada, e estou mesmo, né? Justamente porque eu insisto em mostrar cada vez mais a verdade daquilo que eu sei, daquilo que eu recebo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, assim, ó, não desistam. Falta pouco, dizem 2050, mas até lá nós vamos estar muito bem. Eu acredito que esse ano e no ano que vem, no máximo, nós vamos... É o fim, né? Praticamente da parte mais difícil dessa guerra. Eu tenho uma fé enorme, eu tenho certeza absoluta que nós estamos muito bem assessorados, principalmente com todo o mestre Saint Germain e toda a sua equipe. Gente, eu sinto isso, muita força, com muita intensidade. Chega até a me arrepiar quando eu falo disso. Então, gente, acreditem. E se vocês quiserem, puderem,
Leiam os livros do Mestre Saint-Germain, principalmente, por exemplo, o livro de ouro do Mestre Saint-Germain, porque ele fala muito justamente dessa parte que é da lei da atração. Aliás, só para que eu até esqueci de falar, essa lei da atração, vocês podem ver que, eu acho que foi lá pelo ano 2000, mais ou menos, que surgiu aquele livro Segredo e o filme e tal. Por que vocês acham que surgiu aquilo? E logo depois veio o documentário Quem Somos Nós. Por que vocês acham que tudo isso surgiu? Isso tudo vem da Fraternidade Branca. Eles queriam que todo mundo tivesse acesso a esse conhecimento. Porque as pessoas que são mais espiritualizadas e tal vão ler, né, Fraternidade Branca e tal. Mas as pessoas que não são, aí elas vão ficar sem esse conhecimento? Não. Esse conhecimento está sendo dado para todo mundo. Então, tudo isso, a lei da atração e tal, são as leis do universo. E esses mestres falam sobre isso. E o livro de ouro do Mestre Saint-Germain é um dos livros mais fascinantes, justamente que fala deste tipo de coisa, em como co-criar a realidade que você deseja, que você quer. Então, gente, nós estamos muito, muito bem assessorados. A gente tem que manter a fé e tentar levar, né, a frequência, aquela coisa toda, e acreditar muito. E eu acredito 100% no Mestre Saint-Germain, gente. Então vamos lá. E olha, não esqueçam de fazer uma doação, me ajudar a cuidar dessa menina linda que eu adoro, mas que já é uma senhorinha, né? Essa coisa adorada aqui. E dos meus outros bichinhos também. Então, por favor, qualquer quantia que vocês depositarem, tá bom? Tudo que vocês puderem, tá, gente? Então, fiquem com Deus e namastê.